Nós vamos continuar com o nosso conteúdo, com a nossa ementa, e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o conteúdo de deformações em estruturas, baseado no princípio dos trabalhos virtuais ou simplesmente PTV. Bom, como o próprio nome já diz, esse método, esse cálculo que nós vamos aprender, né, ele simplesmente serve para nós calcularmos a deformação em uma estrutura. Uma deformação é a ação pós-carregamento, né? Nós dizemos que sempre temos duas deformações, a deformação imediata e a deformação lenta. A imediata é aquela que ocorre logo após a aplicação da carga. E a deformação lenta é aquela que ocorre ao longo do tempo, principalmente com relação à fluência ou à fadiga, enfim, do material, né? Bom, independente desses dois fatores, né, deformação imediata ou lenta, que ocorre ao longo do tempo e tudo mais, nós precisamos entender um método. Afinal de contas, eu sei que existem deformações, mas como calculá-las? E um dos métodos é o PTV, o princípio dos trabalhos virtuais. Ele se baseia muito no nosso primeiro conteúdo, que inclusive está no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, não vai conseguir entender esse, né? Que seria o cálculo dos diagramas. Nós precisamos ter entendido muito bem o cálculo de diagramas de esforços internos solicitantes, porque sem esse conteúdo é muito difícil conseguir desenvolver este, tá? Então, o princípio dos trabalhos virtuais é baseado intrinsecamente no primeiro conteúdo, que é o dos diagramas. Bom, tá, mas em teoria, qual é a base do princípio dos trabalhos virtuais e como é que ele funciona? Bom, então olha só, nós vamos ter aqui o desenvolvimento de sempre dois sistemas. Um sistema é o que nós vamos chamar de sistema real, é aquele que vai ilustrar exatamente a estrutura como ela é na prática. Por isso nós chamamos de sistema real, certo? Aqui eu coloquei uma estrutura mais simples, né, para facilitar o entendimento mais do método, que é o que eu quero agora. Sistema real de uma viga biapoiada com uma carga uniformemente distribuída, que você pode entender como, por exemplo, o peso de uma alvenaria em uma viga, certo? Bom, aí nós vamos criar um sistema paralelo, que vai andar junto com o sistema real e que vai servir para nós desenvolvermos o PTV. Bom, é o sistema virtual que nós vamos manter, então presta atenção, vamos manter sempre os mesmos apoios, inclusive com suas características. O que isso quer dizer? Aqui no ponto, vamos chamar aqui de ponto A. O ponto A nós temos um apoio de segundo gênero. É o mesmo apoio no mesmo ponto, você não vai trocar. Ponto B é um apoio de primeiro. O B do seu sistema virtual também. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos copiar do nosso sistema real. Exatamente isso, copiar, espelhar os apoios e as barras. O que é que a gente muda do sistema real para o virtual? Apenas a carga. Então aqui no sistema real nós tínhamos uma carga distribuída uniforme. No sistema virtual você vai ter uma carga virtual que sempre vai ser uma carga unitária concentrada. Aqui a gente representa por P e um tracinho em cima, que o traço em cima significa que essa é uma carga virtual, ok? A gente não vai colocar valores porque esse exemplo é mais teórico, é mais para entender os conceitos, tá? Mas nós vamos ter no próximo vídeo que vai ter a aplicação de uma conta, vai ficar mais fácil. Mas sempre vai ser uma carga virtual unitária concentrada, ok? Bom, qual que é a nossa fórmula básica de cálculo de deformações? A primeira fórmula é essa daqui, ó. Então, a nossa deformação, ela é dada por todos aqueles esforços que nós representamos nos diagramas de momento. Lembra? De momento, de esforço normal, cortante e torção também, tá? Nós temos esses quatro principais esforços nas estruturas. Então, a deformação, ela é dada pelo somatório de todos estes efeitos. Aqui eu coloquei efeito normal, momento, cortante e torsor, certo? Só que nós temos algumas particularidades, tá? Por exemplo, aqui é P, carga, vezes deformação, igual a integral de 0 a L, 0 é a primeira distância, L é o final da distância da barra, de cada esforço, beleza? Mas nós temos que o princípio do trabalho virtual, ele utiliza, dentro desse princípio, o método da carga unitária.
Bom, eu não falei para vocês que essa carga ela sempre vai ser unitária e concentrada? Se a carga é 1, o que isso significa? Que essa primeira parte aqui, ó, na verdade você pode suprimir da sua conta. Por quê? Porque está multiplicando 1. Multiplicação não vai mudar o resultado. E mesmo se você dividir por todos os outros elementos, você está dividindo por 1. Sua resposta também matematicamente não vai ser modificada. Então esse 1 você pode retirar da sua conta. Só que dentre as 4 integrais, 2 nós vamos retirar também. Quais são as outras 2 que nós vamos retirar? Primeiro, torção, né? Por quê? Nesse caso, nós ainda não vamos trabalhar com estruturas em 3D. E aí, a torção, ela apenas aparece em estruturas em 3D. Na verdade, na realidade mesmo, todas as nossas estruturas são em 3D, ou pelo menos a sua maioria. E neste caso, a torção ela ocorre. Mas, como é um conceito mais teórico, mais básico, cálculo manual de deformações, nós vamos fazer um cálculo mais básico, por isso nós vamos retirar a torção, porque de fato ela não existe em estruturas em 2D. Então, por isso, a torção nós vamos retirar da conta. E cortante também nós vamos retirar. Por quê? Cortante, ele fornece uma deformação muito pequena. E dentre os 3 elementos, normal, momento e cortante, a deformação causada pelo esforço cortante ela é a menor de todas. E considerando todos os fatores de segurança e tudo envolvido, ela é um valor realmente muito pequeno e que por isso pode ser desconsiderado. Mas entenda bem a diferença de aproximado com ser igual a zero. Ser igual a zero é porque realmente torção não existe em estruturas em 3D. E aqui o cortante, ele existe, mas ele é aproximadamente zero. Então, por ser um valor muito pequeno, por isso ele é desprezível. Aqui não existe. Aqui existe, mas é próximo de zero. E para facilitar a conta, por isso que nós vamos desconsiderar, ok? Bom, então o que é que de fato sobrou na nossa conta, para que nós possamos calcular? Bom, sobrou apenas normal e momento, né? Então a nossa deformação vai ser o somatório dos esforços, do esforço normal e do momento. Bom, essas integrais pode ser resolvido por meio de integral, pode, não tem problema nenhum, mas o método que eu vou ensinar para vocês, ele não é baseado em integral, ele é baseado nas nossas tabelas de Kurzweil, ok? Bom, aqui eu vou dar uma ideia geral de como funciona essa tabela, mas no próximo exemplo, quando a gente de fato utilizar ela, também vai ficar mais fácil, tá? O que é que nós temos nessa tabela? Figuras geométricas que representam os diagramas. Então, nós temos diagramas que constantes, que são triângulos e que são parábolas. Aqui não importa que está virado para cima, para baixo, esquerda, direita, não interessa. O que interessa é a geometria, é a figura, apenas, tá? E aqui nós temos só M, tá vendo? Não tem nenhum tracinho em cima. Nesse daqui tem tracinho em cima, ó. Esse último aqui não apareceu, mas todos têm tracinho em cima. O que eu falei lá no início do vídeo? Que o tracinho em cima significa virtual. Então, o que é que você vai fazer? Lembra que eu falei que tem 2 sistemas? Um sistema real e um sistema virtual. Então, digamos, e que vai ser assim, você vai ter 2 diagramas. Um diagrama real, um diagrama virtual. Você vai simplesmente selecionar os 2, vai cruzar. E essa fórmula de cruzamento, de interseção entre as 2 figuras, vai te dar a resposta da deformação final para aquele caso, para aquele exemplo, certo? É assim que funciona a tabela. No próximo exemplo, a gente vai utilizar essa tabela de uma maneira mais aplicada e aí vai facilitar o exemplo, tá bem?